Ao fundo ali tá a ponte do Rio Negro, que é aquela ponte que tá, vocês conseguem ver lá, ó. Desce daqui, imenso. Essa aqui também, ó. Esse tribunal que é onde ficava organizado os desembargadores, era uma sala de apelação de segunda instância, né? E algumas pessoas falam que Manaus foi uma das primeiras cidades que teve energia elétrica, né? Olha só, pessoal, estamos no centro histórico, né? Passo de Manaus. Ali tem já uma onça ali em cima lamentando. Ali é uma cobra. Onde toda a arquitetura, ó, é bem antiga mesmo. Tem prédios, olha esse que prédio lindo aqui, ó, antigo. Esse aqui também, ó, com duas colunas. Parecido muito com prédios até lá dos Estados Unidos, Washington. Duas colunas antiguíssimas ali, relógios também antigos. Então tem um coreto ali, um chafariz também, mas ali à frente, ó, vocês podem ver. Olha lá, ó. Aqui tem esse coreto, né, que o pessoal popularmente chama. Então, grande parte da história de Manaus estão concentradas nesse lugar. São edificações bem antigas mesmo, década de 1900. Aqui está o Palácio Rio Branco, 1905. Depois passou por uma reforma em 1938 e depois outra reforma em 2010. Ele foi restaurado pelo Dr. Eduardo Braga, que era... E também em 2010, pelo Belamindo Lins, que foi um dos que restauraram a arquitetura desse prédio ali em cima. Então toda essa região, aquele outro lá atrás também, ó, também tem uma arquitetura bem antiga, como sempre. Aqui no Amazonas, toda a questão de flora, né? As árvores, elas chamam a atenção pelo seu tamanho, que são muito grandes. E em outros biomas eu encontrei plantas iguais a daqui, no sentido de espécies, porém as daqui, elas são bem maiores. A exemplo da mangueira, né? Pé de manga, eu já vi pé de manga alto, mas os daqui eles chamam a atenção porque são muito, mas muito alto mesmo. Os pés de mangas que eu já vi em outros biomas, alguns são altos, mas os daqui eles superam o tamanho. E aqui, como eu mostrei para vocês, falei para vocês, é tipo uma fonte, né? Já falei que as pessoas enfeitam essa bela praça com vários ornamentos aqui. E ao fundo, um prédio muito antigo. Aqui também um pé de seringueira, que foi um algo muito histórico no Império da Borracha aqui no Amazonas. Outro pé de seringueira ali. Aqui está a Secretaria do Interior e Justiça. E outras edificações de prédios bem antigos. E faz parte da história desse bioma incrível que é a Amazônia. Mas vou mostrar para vocês outros lugares belos. E chegando aqui nessa região, ao lado do museu onde eu estava, como eu tinha mostrado para vocês, a arquitetura bem antiga, que é uma escola de artes, que outras casas bem antigas. O que me deixou
mais intrigado, pessoal, é que essas casas, elas também podem ser vendidas. Essa aqui, por exemplo, ó, alugada, pode ser alugada. E algumas delas que parecem ser tombadas com patrimônio histórico, não são. E são bem antigas e estão à venda. O calçado, até a calçada daqui, ó, estilo pedras antigas. Então esse é um local, na verdade, de muita história. Tanto a nossa direita como a nossa esquerda. Temos uma arquitetura muito antiga e de muita história que são mostradas aqui na Amazonas. Aqui um grupo maçônico. Eu já vi de outro lado que tinha ali espíritas. Ali tem o nome Basericov. A gente tá indo para nós estamos indo para um mirante. Aqui eu acredito que deve ser alguma coisa indígena. Aqui há um prédio abandonado, onde o mato já tomou conta. Ali é uma figura muito... São sempre... Aqui, ó, Cidade da Maria, Maria do Brasil. E aqui é um centro histórico muito grande, como ali também. São casas bem antigas, algumas abandonadas, outras ali na frente também. Aqui, na verdade, é a Marinha do Brasil, né? Aqui é uma área militar, então eu não posso filmar mais à frente, só com permissão. Aqui faz parte do nono distrito naval do estado da Amazonas. E agora nós vamos em direção ao mirante que fica nesta rua aqui. Uma placa nos orienta. Então vai nos acompanhando aí. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês lá do mirante. Aqui já é a parte do mirante Lúcia Almeida. Logo de recepção temos algumas representações da fauna na Amazônia. Como por exemplo aqui a onça. Paca. Aqui é uma pequena pesquisa de capivara, ou presença de... Aqui também esculturas de alguns animais. Essa fauna incrível. Índio ali, uma raia. Lá naquela fundação no Vinda Mal. Aqui também uns trabalhos incríveis feitos aqui nesse bioma. Apresentação incrível de trabalho artesanal. Você chegando aqui no mirante, você, logo na recepção, se você entrar, você tem essa exposição que você pode desfrutar de produtos que são deste bioma. E mais à frente, aqui você pode adquirir algum souvenir. São representações belíssimas de um trabalho deste bioma. As Vitórias Régias, representações indígenas e da fauna também. Aqui do bioma Amazônia. E ali nós vamos depois para o mirante. Eu vou mostrar para vocês. Acompanhe a gente aí. Chegando aqui nesse piso superior, conseguimos ver essa região. É ali onde eu estava mostrando para vocês. Ali está o museu. Essa é a parte que eu estava... Olha a chuva que vai vir ali, ó. Ali tem a Marinha do Brasil. Já tem uns militares ali, ó. Possivelmente em alguma parte de treinamento. E aqui tem o mirante, onde consegue ter uma visão imensa do Rio Negro. E ao fundo, bem distante,
o rio Solimões. Aqui é um grande porto. Você consegue ver um barco da Previdência Social de Manaus. Depois um flutuante, né, que eles chamam, que são casas que as pessoas dormem. E mais ao fundo alguns. O Encontro dos Rios é bem mais lá ao fundo, que eu já mostrei para vocês, já para essa direção. Mas ali tá bom. Quarto posto. Possivelmente hoje, por ser dia de semana, né, tá bem mais calmo isso aqui, mas isso aqui já fica bem movimentado. É aqui onde saem muitas mercadorias para todo o Brasil e o mundo. Alguns também já falaram que aqui o porto é muito maior, até tão grande que supera o Porto de Santos, em São Paulo. Que bonito isso aqui. Que tá ventando muito, né? Mas já para vocês verem aqui. Ao fundo, uma chuva muito grande, mas é uma belíssima visão. E ali eu pagando um pouco, fazendo atividade comum, né? A travessia desse rio que parece um mar. Tão gigante que é isso aqui. Ao fundo ali tá a ponte do Rio Negro. Que é aquela ponte que tá, vocês conseguem ver lá, ó. Aqui do Rio Negro. Aqui, ó, tem um piso de Vitor. Você pode vir pra cá. Pode filmar aqui embaixo. Como é aqui embaixo. Mas ali é a Marinha do Brasil, onde ficam os seus barcos ali. E ali os barcos, melhor dizendo, que faz o transporte de pessoas de comunidade a comunidade. Ao fundo, uma parte da cidade de Manaus, parte antiga, né, histórica, como ali também. Por exemplo, duas torres lindas. E aqui está toda uma extensão do Rio Negro. Ele está na Amazônia e conhecer esse lugar é incrível. Chegando nessa parte aqui é a Ceasa, né? Da parte de Manaus, onde as pessoas aqui, os grandes polos, vêm trazer verduras, peixes, legumes e abastecer toda a cidade. Há algumas lojas também de souvenir que vendem coisas da própria Amazônia, são para turista. Aqui à frente há uma balsa enorme que eles usam para atravessar o rio Amazonas, que aqui um pouco atrás é o encontro do Rio Negro com Solimões, e depois desse encontro a água aqui já fica um pouco mais clara, porque o Rio Negro ele é bem escuro, né? O Solimões já é uma água mais barrenta, e a união desses dois, assim, depois eles vão aos poucos se unindo, não há na junção logo, mas depois eles vão se unindo e formar o Rio Amazonas. E essa balsa, ela carrega esses caminhões, como vocês podem estar vendo aqui, vários carros estacionados, esperando o tempo, barcos que vêm, já tem muitos barcos lá atrás, e são várias balsas que abastecem. Ali à frente tem uma balsa com gás de cozinha. Há outras balsas que carregam, essas maiores são para carregar caminhões, outras menores são para carregar carros e motos. E mais à frente, ó, vários barcos imensos aqui, balsas imensas que carregam e faz esse transporte, essa trajetória, esse trajeto, melhor dizendo, vindo lá do outro lado, ó, também da parte de floresta. Hoje o tempo tá
bastante sol, mas porém tem muita chuva por ali também. Aqui na Amazônia há uma história mais interna que em algum lugar, todos os dias do ano, em algum lugar da Amazônia está chovendo. E realmente eu constatei isso aqui. Hoje a minha voz está um pouco rouca, como vocês podem perceber no vídeo, porque eu peguei uma tosse muito forte daqui. Não sei se foi por causa do choque térmico, de hora tá muito quente, hora tá muito frio. Mas enfim, tô aqui mostrando resistente para vocês. E agora eu vou filmar aqui a parte do pessoal tomando, o pessoal da equipe aqui tá tomando um Guaraná, bem conhecido aqui, ó. É um Guaraná muito conhecido, que é tipo uma vitamina que eles estão tomando. Todo nesse ponto aqui. E é isso aqui que eles estão fazendo, ó. Tipo uma vitamina. Estou aqui da SEASA, os caminhões na fila, vai embarcar na balsa ali, atravessar o Rio Negro e seguir pela 319 para Rondônia, Porto Velho e Brasília. Hoje está bem calmo aqui. Dá licença pra mim. Breve. Vou atravessar para Careiro da Várzea, depois é Careiro Castanho, na 319, Indapó Sul, trecho do meio. Vila de Esperança, Maitá, Porto Velho. Esperança não, medo. Realidade o nome da vila. Chegando nessa parte aqui, ó. Aqui é a travessia da balsa, onde as pessoas precisam sair desse local para ir para outras cidades que estão, os povoados que estão do outro lado. Aqui também há as balsas de carros maiores, ó, caminhões estão acabando de entrar ali na frente. Aqui é o pessoal local mesmo que estão seguindo para aquele lado lá. Mais à frente é o encontro das águas do Rio Solimões com o Rio Negro, que essa parte aqui eles depois vão se unificando e seguindo o que se forma hoje como o Rio Amazonas. Lá na frente o pessoal já está indo em destino a outras cidades, outros povoados. Aqui, enquanto as pessoas esperam, né, a balsa, a travessia, é feito como fosse uma rodoviária, né? As pessoas aqui elas vão vendendo algumas coisas também, outros enquanto esperam as suas viagens, e eles passam para lá. Aqui tem um lugar de entrada, ó, o horário de entrada e de saída, e aqui eles fazem o seu pequeno negócio, comércio, para que eles possam ali tem todo o artigo que é da Associação dos Canoeiros, que é a defesa que eles têm, né? E aqui tem toda a entrada, saída de barcos e carros. Estou na Feira Municipal do Porto da SEASA, aqui na Zona Franca de Manaus, onde o tráfego fluvial se encontra nesse local. Daqui tem transporte de pessoas, como de mercadorias. Mas lá na frente do fundo, ao encontro das águas dos Rios Negros e Solimões. E é um lugar bem bacana. Bom, pessoal, aqui estamos no Museu da cidade de Manaus, expedição Biomas do Brasil, expedição Amazônias. Aqui é onde tem grande parte da história da Amazônia, está concentrado nesse museu. Aqui algumas figuras retratando histórias e alguns acontecimentos. A história de Manaus está presente nesse museu.
onde aqui se encontra algumas informações, tanto em português como em inglês. Há uma exposição de quadrinhos aqui, ó, nesse momento que eu visito o museu. E ali tá alguns artefatos que faz parte da cultura e desse bioma da Amazônia. Aqui tá a flor a folha do tanto que eu mostrei para você em outros vídeos. Grosso. Você precisa de guia. Ah, tá. Vou mostrar, o pessoal vai guiar a gente aqui, vai dar todas as informações. Faz uma nossa no conta, busca de bens perspectivas. Aqui é a mineração na sala dos prefeitos. Inclusive, essa pequena homenagem aqui aos antigos prefeitos da cidade. Não todos, mas a maioria, os mais famosos estão aqui. As demais salas, vocês só podem seguir ali por aquele corredor ali, por favor. Cada sala é por um. Então, cada uma vai dar a próxima. Vocês vão dar uma volta pelo prédio. Vocês vão sair aqui nessa grande exposição aqui, que é uma representação de um mercado. Aí bem do outro lado tem essa linha que vai ter uma TV interativa, que vai ser a última exposição. Se vocês quiserem fazer de imagem, eu estou pandando olhos aqui, eu tenho à vontade. Só se possível você faz. Tá bom? E qualquer coisa já perguntar, tá bom? Que tenha à vontade. Tá, obrigado. Como ele falou, aqui é um lugar onde, tipo, se concentram as autoridades da região de Manaus, governadores, presidentes, vereadores, talvez. Aqui é uma grande exposição. Adolfo Guilherme de Miranda Lisboa, Dr. Basílio, que é mesmo Franco. Aqui estão os grandes lideranças que passaram, né? Ali em cima, José da Costa Monteiro, Aparajó, de 1907. Algumas esculturas do local, lugar de concentração, teto belíssimo aqui, ó, feito com gesso também. Algumas Vitória Régias ali, ou algumas garças. Mostrando alguns lugares e retratando a cultura amazonense aqui em Manauara. Um lugar muito belo e muitos conhecimentos históricos. E ele falou pra gente seguir esse lugar aqui pra gente ir conhecer alguns outros locais. Aqui é a sala dos prefeitos, que a gente adentra aqui e vê alguns fatos históricos. Olha o tamanho desse tronco aqui, ó. E aqui ele vai mostrar também um tronco, um projetor, contando um pouco da história de Manaus antiga. E isso aqui é um tronco de uma árvore, se vocês perceberam, que é o tronco de uma árvore. Como aqui também é um tronco de uma árvore. Ali alguns fatos históricos, aqui também está sendo mostrada algumas exposições de Manaus, como era, como se tornou. Ali da mesma forma, olha, as correntes que passam pela Amazônia, e aqui conta um pouco da história. Como é que funciona a vegetação, dos gases que são soltados na floresta. E aqui está uma explicação como funciona tudo. Por isso que muita chuva, e realmente, pessoal, aqui chove muito, muito, e as chuvas são muito fortes. É muito forte. Hoje, por exemplo, está muito quente, mas ontem à noite foi muita chuva. Aqui ele fala da importância da floresta, de um ciclo, né? E aí vai mostrando as representações. A floresta amazônica é importante para o ciclo do carbono global, pois é responsável para armazenamento. E aqui ele segue toda a história, toda a representação do que a importância dessa floresta, que é a maior do mundo, daí é o pulmão
também do mundo. Muito importante para você que visita a Amazônia, vir aqui em Manaus e aí também visitar o museu para conhecer toda a história desse lugar, toda a representação do que é contado aqui nesse telão. Ele vai falar ali ó, do percurso dos rios aéreos, que também influencia lá. Ó. Por isso que eu falei que a Amazônia, ela é uma grande influência para eu que moro em Santa Catarina, que pode perceber que aqui também foi representada e mostrada que ela, a corrente de ar leva lá para o lado de Santa Catarina, Paraná. E aqui tem toda a representação. As águas atingem a atmosfera. Aí essas partículas biogênicas e os gases liberam, que nós conhecemos por NCN. E aí a corrente de ar, como eu te falei, esse vapor de água de nuvens, ele vai justamente lá para essa região também, Santa Catarina, no caso centro-oeste, sudeste e sul, pegando até a Argentina. Tudo por causa da Amazônia. Nesse lado nós temos fatos da arqueologia do Centro Histórico de Manaus, mostrando algumas coisas que foram achadas, né? Vou voltar aqui. Alguns artefatos arqueológicos foram achados. Aqui tem as ruínas aqui embaixo, que é um vidro. Você vê o piso, tá vendo? Tem um vidro. E aqui ó, alguns artefatos que foram achados ali embaixo. Ó. Olha que incrível, gente. Vamos lá. Vou achar aqui para vocês verem até os peças que foram achados aqui dentro. Olha lá, ó. O cultivamento está aqui embaixo. E aqui você pode ver por cima também coisas antigas, artefatos. Os índios também, temos para ali se representar. Faz parte da arqueologia. Thiago de Mello, o retrato dele, em Bruno George, 1905 a 1993. Que há umas artes representadas por esse artista que retratou algumas coisas do bioma Amazônia. De várias representações aqui, ó. Várias pinturas, esculturas. É uma coleção de Thiago de Mello. Está aqui exposta no Museu do Espaço Manaus. Aqui já é o espaço educativo. As pessoas vêm para cá e aprendem algumas coisas sobre. Aqui, ó, aqui atrás ensinar as pessoas. O museu, ele possivelmente isso aqui é para criança, né? Eles vêm mostrar o que essas crianças precisam saber para conservar essa cultura. E seguindo aqui algo bem interessante que a gente pode ver são aquilo que eu já tinha começado a mostrar para vocês, que é achado aqui na Amazônia. As plantas, as folhas, os frutos que são achados aqui na floresta estão aqui, ó. Por exemplo, o bem conhecido cupuaçu. E outras plantas que são encontradas neste bioma. Aqui a sororoca, castanha de cutia, castanha de galinha. E você anda aqui e vai ouvindo através desses som, esses fones.
músicas e vozes indígenas. Essa é a Vitória Regis, tão conhecida. Olha o tamanho dessa daqui, imensa. Essa aqui também, ó. Pela filmagem talvez você não consiga ver, mas ela é muito grande. São gigantes. Aqui é a Sapucaia. Eu já mostrei em outros vídeos também. Corpo babaçu. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó, o babaçu. Aqui o açaí. O açaizeiro que é bem forte aqui da região também. Esse aqui é o buriti. Enorme o cacho dele também. Muito grande. A mandioca, né? Os lugares chamam como macaxeira. Ali tá castol. E a folha que eu já mostrei para você, enorme. Aqui também tem outros recursos que os povos antigos daqui usavam. Chaves antigas. Algumas coisas ainda também do ribeirinho, né? Isso aqui eu já mostrei que serve para eles prensar a mandioca. Algumas ferramentas ainda modernas, mas outras bem antigas também. Que eles usavam os ribeirinhos, os lampiões aqui, ó. Furadeiras, manuais, lamparinas. As agaias que eles usam para... Essas agaias aqui é o que eles usam para pesca. Os caniços, que eles chamam também dos ribeirinhos, e os artefatos que eles usavam para pescar, né? Aqui, ó, a tarrafa, muita gente conhece aí, que são as redes de pesca. O filtro de barro. Aqui tá o caspo, que para algumas pessoas também conhecem como canoa, né? Que eles usam, os ribeirinhos usam muito isso. Algumas cabaças, o fúnico, o tabaco que eles usam. Coisas antigas mesmo, que os ribeirinhos, que eles usam para a sua sobrevivência, né? Os tipos de farinha que ele bem usa aqui, as gomas de mandioca, também chamam como farinha. Aqui a longa do pirarucu, como também está aqui a escama, que eles usam para raspar. E as escamas estão aqui, outras aqui. As cavaças que eles usam também, as cuias. Alguns produtos mais antigos, outros feitos de estilo indígenas. Algumas plantas e exposições de cestaria que eles colocaram ali em cima. Algumas plantas medicinais de chá que eles usam, é muito famoso, e também é muito costume daqui da época, como assim também como lá no Nordeste. Eles buscam a cura medicinal através das plantas, os seus chás. E aqui tem vários tipos: cipó, tuê, muru, hibisco. E cada um tem um tipo de enfermidade que eles usam aqui. Produtos medicinais da Amazônia. São esses produtos medicinais amazônicos que é algo bem comum que eles usam aqui, né? Castanha do Brasil, que alguns conhecem mais como castanha do Pará, né? Mas só que a gente sabe que é do Brasil. Que ela também é encontrada aqui no Amazonas. Aqui tá os tipos de farinhas que eles usam. São vários tipos de farinha. Uns eles querem farinha d'água, farinha baguda, uma farinha mais grossa, ovinha, né? Eles chamam cada um, tem seus tipos. E aqui tem o Baço ali da Liberdade, que é ali fora, que eu fui mostrar também a praça, o Coreto ali atrás. Eu mostrei ali fora. Aqui atrás tem uma representação também histórica dos povos. E como eu falei para você, o vídeo, olha lá como tá de chuva. Aqui tava bem aberto, mas olha só como já tá fechando de chuva ali no Rio Negro ali, ó. Lá no final tem um porto. E lá ao final Encontro das Águas também, Solimões. E ali, ó, tem um encontro de um homem, de índios ali, ó. Estátuas representando os índios antigos, os povos antigos aqui. Venham conhecer a Amazônia. Participe conosco dessa expedição.
biomas do Brasil, expressão amazônica, o bioma mais selvagem do Brasil, de uma forma que você nunca viu, vivenciando com a Caluce. E aqui é a representação que eu falei para vocês dos povos indígenas, mais antigos. Ele segurando aqui uma machadaria de pedra. Aqui está outra representação. Ele aponta para lá. Ali está o Rio Negro, que faz junção com Solimões. Aqui ao lado, sempre casas antigas, olha delas, olha isso. Incrível. Sempre prédios antigos. E aqui do museu também. Percebam que ali, ó, 1905. Então são arquiteturas muito antigas aqui nessa parte histórica de Manaus. Chegamos aqui no Palácio da Justiça, aqui de Manaus, Amazonas. Uma arquitetura lindíssima, lindíssima. Julie, esse teatro, você tem algo para nos acrescentar sobre O ele? Palácio da Justiça ele abrigou o judiciário amazonense na época colonial, né? E ele é datado da mesma época que a construção do Teatro Amazonas, então foi no período Ouro da Borracha. O início da construção dele foi no governo do governador Eduardo Ribeiro, cujo nome dá o nome a essa avenida aqui também. Vamos passar algumas curiosidades sobre elas para vocês. Mas a arquitetura dele está conservada, data do período Ouro da Borracha, então tem muitos afrescos, muitas esculturas, porque a principal inspiração era a arte europeia. Então tem muitas coisas que vão ter alusão a artes que vocês já viram em países como a França e a Inglaterra. Aqui é a entrada do teatro. E a Júlia estava falando que essa parte de ferro, toda que for questão de ferro, veio de Paris. Então, pra cá, vou filmando para vocês entenderem. É uma arquitetura. Olha as pedras e o modelo. É, olha só. Ponto histórico muito frequentado, possivelmente ali é turistas. Incrível, incrível. E ali está o Teatro Amazonas. Depois a gente vai lá mostrar para vocês em frente ao Palácio da Justiça. Olha que arquitetura linda. Que coisa linda. Ó, o banco dos júris, a gente tá no teatro, ou estamos no Palácio da Justiça, né? E aqui, o banco do júri, pode perceber que tem uma fechadura aqui. E aqui tá os símbolos, ó. Ó, a justiça aqui, ó. E o sonho já não vai. Perdão. Do outro lado ali, também tem uma cristaleira linda. Os símbolos incríveis aqui, ó. E os detalhes, assim, essa aqui também na recepção, ó. Aqui é a escada que vai para o andar superior. Olha o detalhe aqui já, ó. E aquele relógio lá também, ó. Aqui tem um anexo aqui embaixo. A gente vai mostrar para vocês essa parte aqui de baixo. Você matou de teto total? Não, tristeza. De teto, piso, Teve a linguagem aqui em inglês, espanhol, italiano.
Olha o piso dele. As mobílias muito antigas também. Olha que coisa linda. Com a nossa mobília. Aqui é tipo uma sala de recepção. Rui Barbosa. O governador Ramalho Júnior. Ali o governador Eduardo Ribeiro. Aqui o doutor Araújo Filho. Desse lado, o ministro do Império, Bernardo de Vasconcelos. Desse lado, doutor Pedro Lessa. E aqui, olha a altura dessas portas. E aqui está o doutor Tobias Barreto. Olha esses jarros. Que incrível. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar para vocês depois lá do outro lado. Mostrar essa mobília para vocês, os detalhes dessa mobília aqui para vocês, ó. Olha esse detalhe. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Vou começar a visitação com vocês, ok? Sejam bem-vindos ao Palácio da Justiça. Esse aqui é um museu que foi criado em 2006, né? O prédio ele foi inaugurado em 1900. Ele não foi construído em 1900. Ele começou a ser construído no final do século XIX. Em 1900 foi inaugurado. Ao contrário de outros prédios históricos de Manaus que foram construídos para serem residências, esse palácio foi construído para ser sede de um poder público. No caso, sede do Poder Judiciário no Amazonas. Então o TJ, eles chamam TJ, Tribunal de Justiça do Amazonas, funcionou aqui de 1900 até 2006. Durante 106 anos, o Judiciário Amazonense foi sediado aqui nesse palácio. A partir de 2006 ficou no museu e é assim até hoje, sempre o Palácio da Justiça. Esse palácio ele carrega uma herança arquitetônica do século XIX. É uma arquitetura neoclássica, percebemos isso no teto, é o teto Turques, uma técnica italiana de fazer gesso, tá? Com muitas cores de lótus esculpidas no teto, né? E outras faces, vão perceber carruicas, tudo é. Aqui nós temos algumas cariátides também, que são figuras humanas esculpidas nos arcos e nas colunas, tá? Tudo isso é uma tentativa de copiar a arquitetura europeia do século XIX, mas no passado existia um folclore, as pessoas diziam que essas cariátides poderiam servir para proteger contra o mal, né? Inclusive proteger contra o mal olhado. E quando colocadas dentro de uma sala de tribunal, uma sala de julgamento, elas poderiam servir para colocar uma pressão psicológica sobre o réu, que se sentia de certa forma intimidado por essas máscaras, por essas figuras humanas, tá? Depois eles foram compreendendo que é apenas parte da decoração do palácio, que não tem nenhuma pressão sobre isso. Enfim, podemos seguir por aqui? Certo. Mais décimo. Pessoal, aqui é a nossa biblioteca, também chamada de Independente de Leitura, né? Os juristas costumavam vir para cá, ler os livros, aqui nessa mesa, nessas cadeiras, que são todos centenários, materiais centenários, estão aqui desde a inauguração do prédio, portanto, 125 anos, que é a idade. Aqui temos duas máquinas de taxidografar, representando aí as máquinas que eram utilizadas para os processos, para arquivos do passado, são os computadores de antigamente, hein? Na lateral do nosso prédio, a gente tem aqui outro prédio histórico. Esse mais antigo que o propósito da justiça é a Santa Casa de Misericórdia do Amazonas. Cada estado brasileiro tem uma Santa Casa. Essa aqui é a Santa Casa do Amazonas. Ela foi fechada em 2004 e desde então está fechada, está abandonada. Mas enfim, ela foi comprada por um grupo empresarial amazonense e futuramente ela vai abrir novamente como um hospital universitário. Então vai voltar a funcionar, certo? Ainda não tem uma data específica, mas isso aí está no cronograma. Mas algo que liga esse prédio ao judiciário é que até a década de 60, 70, a pessoa principal a levar muitos criminosos para cá para Santa Casa para serem dopados, para serem brodados. Porque assim a gente estaria um depoimento mais sincero, mais verdadeiro. Acreditá-lo assim isso. Enfim, isso pode ser abandonado por é legal, mas era algo. Small year. Faz-se
O prédio que filho tem um regulamento sem Orenoch Reis, tá? Vai faltando aqui só a fotografia da última presidente do Tribunal de Justiça, Amélia Caminha, e vai vir para cá em janeiro desse ano, ou seja, vai cota por P. Aqui nós temos 3 móveis, sendo que são 2 sofás brasileiros, do início do século XX, e aqui um vaso chinês, uma proposta parecida com aqueles vasos que a gente tem lá no Salão Nobre, vieram para cá ao longo das nossas restaurações em conjunto. Então, grande parte dos vasos que nós temos são de produção chinesa. Aí a gente pode ir para aqui. Pode estar o cara aqui no site atrás. Pessoal, aqui é a sala das togas, tá? Nos desembargadores de Lacá, as sogas dentro dos armários. Você pode perceber que nós temos alguns exemplares aqui presentes, tá? Togas mais antigas, togas do século XX, né? E fora desses manequins, a gente tem togas mais recentes. Cada uma dessas togas pertenceu a alguns desembargadores que trabalhavam aqui, aí com o tempo foram deixando aqui para ficar em exposição, né? Temos algumas cadeiras aqui, inclusive algumas espreguiçadeiras, cadeiras de balanço. Essa sala também funcionava como uma sala de descanso, né? O tribunal pleno ficava aqui do lado. Aí acontecia julgamentos aqui, circunstância, enfim. Os desembargadores, às vezes, quando davam uma pausa, vinham para cá, conversavam, entravam em acordos e depois retornavam para o tribunal para continuar ali o julgamento, né? Temos um quadro aqui de 1917, os desembargadores que trabalhavam aqui naquele momento, né, naquele período. No centro nós temos o Sá Peixoto, que naquele momento era presidente aqui do tribunal, ele que também já foi governador do Amazonas em 1910, durante um curto período de tempo, né? Depois disso ele foi indicado para ser desembargador aqui no tribunal. E temos aqui um vaso francês, né? Uma estética bem francesa, muito diferente daqueles vasos chineses que a gente tem aqui espalhados pelo tribunal. Aí a gente pode seguir por aqui. Aqui na sala Mário Versosa, onde nós mandamos os retratos daqueles que foram presidentes do tribunal ao longo da história, né? Então nós temos aqui alguns retratos pintados, né? Nas primeiras paredes são retratos pintados, nós usamos fotografias. Quem produzia esses retratos era uma ateliê Levão, que a gente tinha aqui na cidade de Manaus, e essa produção tem continuidade até a década de 40, basicamente. Porque nesse período foi o período em que ocorre a Segunda Guerra Mundial e o Brasil numa guerra contra a Alemanha. Então o ateliê Levão foi depredado. E a partir da década de 50 a gente tem apenas fotografias daqueles que foram presidentes aqui no tribunal. Sempre que aqui a gente tem a foto da primeira presidente do tribunal, Marilute Mendonça, no ano de 2002, né? Depois dela tivemos mais 2, que não estão aqui, estão em outras galerias, tá? Aqui nós temos esse teto em estuques e é importante notar várias carrancas das laterais, né? Essas carrancas são muito presentes também do Teatro Amazonas, então existe essa semelhança, digamos assim. Temos esse lustre aqui, que é um lustre que está aqui desde a inauguração do prédio, há 125 anos, e funciona até hoje, tá? Temos essa fala de ficção aqui. As pessoas que sentavam aqui eram indivíduos que iriam visitar o presidente no tribunal. E temos essa peça aqui que é uma cuspideira. As pessoas mascavam tabacos, cuspiam aqui dentro. Tá? Então é uma peça muito importante que está aqui há muito tempo. As pessoas utilizavam bastante para passar. Tá? Olha. Pessoal, aqui é a sala do presidente do tribunal. Ele tinha uma pequena biblioteca de apoio à sua disposição, né? Aqui temos a mesa de trabalho do presidente. Ele colocava vários objetos pessoais aqui. E o objeto que continua aqui até hoje é esse quinteiro de prata, né? Colocava as tintas aqui nesse espaço. E a partir daqui ele ia assinando documentos importantes, fazendo anotações. Tá? Temos 3 vasos orientais aqui, 3 vasos de produção chinesa, aqui feitos à mão, em alto relevo. Você poderia oval. Tá? Temos um púlpito aqui nessa área. Esse púlpito aqui ele era transferido para outras áreas do palácio para que o presidente pudesse discursar para diferentes plateias, utilizado geralmente para conversar com a imprensa, os jornalistas. Aqui temos esse relógio, um relógio calendário, onde o presidente, além de olhar as horas, ele também poderia ver a data, né? Essa data ia sendo modificada manualmente todos os dias quando funcionava o palácio. E a gente pode seguir, então. Really.
Que é o Tribunal Teno. Esse tribunal que é onde ficava organizado os desembargadores. Era uma sala de apelação de segunda instância. Né? Ao longo da maior parte do século XX, ficavam 19 desembargadores trabalhando aqui. Lá naquela câmara maior, onde ficava sentado o desembargador presidente. Né? Como era só uma sala de apelação, uma sala de segunda instância, o réu não entrava aqui. Só entrava aqui a defesa, o advogado de defesa ou o promotor de justiça, que ficava nesse espaço que eu estou agora fazendo um discurso, fazendo uma sustentação oral. Né? Então, por isso, nós não temos carrancas aqui no teto. Apenas flor de lótus, para trazer mais paz e equilíbrio para que os desembargadores tomem as melhores decisões. Temos um relógio Carrier aqui, cadeiras móvel. Esse relógio foi fabricado em 1920 e ele foi produzido especialmente para cá, para o Palácio da Justiça. Nós temos lá na escadaria um relógio parecido com esse, todo de calendar baiano, né? Que veio para cá no mesmo período. Então eles vieram no Pouju, faz parte aí, do palácio. Essas cortinas, elas são trocadas periodicamente. Muita gente pergunta se essas cortinas estão aqui desde o período de inauguração do prédio. Elas são trocadas periodicamente, claro. Caso contrário, elas não conseguiram existir tanto tempo, tá? E aí a gente pode seguir por aqui. Fácil. Aí, exato. Só chegar. Por aqui, vai, pessoal. Tá. A gente pode entrar nessa sala aqui. Cara, que coisa, mano. Só que era pessoal, né? Pessoal. Isso. Pessoal, enfim, aqui é o Museu do Crime. Ele foi inaugurado em 2003 com o objetivo de preservar um pouco da história criminal da cidade de Manaus. Né? Então nós temos alguns artefatos aqui nessa estante. Todos esses artefatos pertenciam a criminosos da cidade de Manaus, que a polícia foi apreendendo, trazendo para cá. Então a gente tem uma motosserra aqui utilizada para crimes ambientais na região amazônica, algumas máscaras utilizadas por assaltantes na cidade de Manaus, algumas armas de fogo, né, todas eram do século XX, né, não estão municiadas, mas creio que funcionam até hoje. Temos essa pedra aqui, foram mais de 800 armas de fogo e foram derretidas e fundidas até se transformar nessa pedra aqui. E aqui embaixo nós temos alguns documentos produzidos pelo judiciário e pela polícia durante a década de 70, 60, né, muito utilizada por historiadores para fazer pesquisas, mestrado. E aqui nós temos duas máquinas, uma copiadora de DVD e uma máquina caça-níquel, muito utilizada para crimes de jogos legais, né, crimes de jogos de azar, e aqui para pirataria, né, muito presente aí nos anos 90 e nos anos 2000, lá do nosso tempo. E aqui, nesses jornais, e nesses combinados esboços que nós temos aqui nessa mesa, a gente tem exposto o caso Delmo, que é um caso que ocorre na década de 50. Eu vou expor, resumidamente, esse caso, tá? Esse aqui é o Delmo, em 1952 ele tinha 18 anos, ele era um rapaz de classe média alta, né? O pai dele era um empresário de Manaus, só que ele gostava de praticar os jogos de azar. E certa vez ele perdeu dinheiro praticando o jogo de azar, e para recuperar esse dinheiro, ele resolve assaltar a empresa do pai dele. E chegando lá na empresa, que é uma serraria, ele se depara com o segurança. E eles se conheciam, porque o Delmo era filho do dono. Então eles tinham uma relação, se conheciam. O segurança nem desconfiou dele. Até que o Delmo chega por trás dele, bate na cabeça do segurança com uma ferramenta pesada. O segurança cai desmaiado no chão. E naquele momento o Delmo pensa que matou o segurança. Então ele pega o dinheiro e sai assustado, né? Pega o táxi e vai embora. Só que no meio do caminho ele entende que o taxista que ele pegou viu o crime acontecendo. Então ele mata o taxista no meio do caminho com 2 tiros nas costas. Né? Ele estava armado. Enfim, ele consegue sair da cena do crime, consegue chegar em casa, conta a história para o pai. E o pai dele convence ele a se entregar para a polícia. Então o Delmo se entrega para a polícia. Ele é preso, né? Sob a acusação de ter matado um taxista. E aí os jornais começavam a dizer, olha, o Delmo matou o taxista, Delmo matou o taxista. E aí o grupo de taxistas de Manaus descobre isso através dos jornais e ficam revoltados com o Delmo, querendo vingança, né?
Então o Del já fica com a cabeça prêmio ali naquele momento, digamos assim. Então acontece que aquilo que a gente falou lá na biblioteca. O Del é levado para a Santa Casa, aqui do lado, é dopado com o soro da verdade, que é uma espécie de alucinógeno. Ele é dopado, faz o depoimento para a polícia e depois retorna para a penitenciária, ele estava preso, volta para a penitenciária de uma ambulância dirigida por esse cidadão que é camisa de estrada, que é uma espécie de SAMU da época. Só que esse cara, além de ser um motorista do SAMU, um chofer, digamos assim, ele também era amigo de taxistas. Então, no meio do caminho, ele para a ambulância e mais de 40 taxistas raptam o Delmo e levam para uma área de mata, uma área afastada, e lá o Delmo é espancado até a morte. E aí esse crime fica sendo um crime muito famoso em Manaus, muitos populares estavam comovidos no caso do Delmo, né? 27 taxistas foram presos e levados a julgamento aqui nesse tribunal. Vários populares vieram para cá. E aqui nós temos imagens desse caso, de algumas pessoas que participaram do crime. O chofer foi assassinado na penitenciária, apesar de segundos. Ele era uma pessoa que tinha como assunto. Então, o pessoal deletar pessoas. Então ele foi assassinado na penitenciária para não falar mais. Temos inclusive um livro sobre o caso Del, para ver como que esse caso ele é famoso e escrutinado. E aqui o Delmo Nemieri, espancado, esfaqueado na região do abdômen, uma farra de vestir dele das fora. Então foi um crime bem agressivo, bem violento para aquela época. As pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de violência. Aqui é o tribunal. Ele foi inaugurado em 1900, o palácio lá. Durante mais de 100 anos, esse espaço aqui mobilizou a sociedade de Manauara, porque era julgar os crimes violentos, crimes contra a vida, que geralmente ganhavam as manchetes dos jornais. Então, muitos populares, muitos curiosos iam sacar, assistir ao tribunal do júri, que era visto como uma espécie de entretenimento por parte da população. Então, falando um pouco sobre a organização do espaço, aqui era onde ficava a plateia, tá? Aqui era onde ficava o jurado, tá? Aquelas duas bancadas ali eram onde ficavam os advogados de defesa, né? Temos duas bancadas porque geralmente quando o réu vinha para cá e ele tinha recurso financeiro, ele vinha com um grupo de advogados para cá, não apenas um. Quando o réu tinha menos recurso financeiro, era uma pessoa mais humilde, apenas um advogado, geralmente da pessoa. Aí naquela cadeira maior é onde ficava sentado o juiz do caso, tá? À esquerda dele, o escrivão, que é a direita dele, o promotor de justiça. Mientras foi desmontado o sistema da cadeira, vem lá, capo, réu. E aí nós temos 4 portas aqui. Essas portas elas dão acesso a outras salas, que era onde ficava cada grupo desse e participava aqui no tribunal do júri. Então a gente tinha uma sala especial para os jurados, uma sala para o juiz, o gasto, o réu, o cantor, enfim, tá? E temos esse prédio, que é o maior, tá? Antes disso, palácio por várias carrotas de laterais, de trancas mais sérias. Aqui no centro, trancas mais envelhecidas, né? Os juízes estão com boca aberta e papiaram, com barba, né? Cabeludas, enfim. E parece estar aqui, parece estar se enriquecido. Isso existe toda aqui uma diferença, né? Toda uma riqueza decorativa aqui nesse teatro. No passado, elas tinham essa posição prática, exatamente colocar uma certa pressão sobre o réu, que se sentia ali, de certa forma, manipulado por essas máscaras, mas depois foi se entendendo que é apenas faixa de decoração. Eles abrem isso na... tá. Isso na fase da que a pressão, as polícias, quando chegavam os judiciário aqui, já não havia mais validades. Olha aqui, ela utilizando o primeiro só aqui. Pronto. Caso confessasse, crê, né? Enfim. Essa sala é utilizada de como dizia para juiz simulado. As universidades de ir para cá, para o direito, fazer juiz simulado, não. A gente só retira as cadeiras, eles para o judiciário. Todas essas pedras que a gente tem aqui, que só estão pré-fabricadas há mais de 100 anos. Elas não foram instituídas. Não foram instituídas. Então eu posso chamar aí de manutenção e de restauração para que todos esses materiais aqui, desde 1900. Tá. Pessoal, a nossa visitação assim certa. Eu agradeço a vocês. Agora eu tô vindo mostrando pra vocês o outro lado, né? Olha esse jarro chinês. Que fantástico. Dá. Foram presentes que eles davam essa mobília aqui.
Dentro também, ó, tem os desenhos, os dragões, a mesma forma que tem aqui também, ó. Aqui tá funcionando já uma cafeteria. Aqui é a parte do... Só colocava antigamente os chapéus e as... Incrível, velho. Vocês sabem, gente? Vocês... We could, let's you. Voltando. Aqui ela funciona uma cafeteria hoje. Tem uma parte histórica aqui dentro. Aqui tem umas fotos antigas, certo? Da Amazônia. Aqui também. Centro Cultural Palácio da Justiça, que conta algumas histórias. Em outras línguas também. Um patrimônio histórico estadual, né? A rua que nós passamos ali, ela tem... Ainda tem onde passava o bonde, que é bem aqui em frente, o palácio, é onde hoje é o teatro. A gente vai passar agora que é aqui em frente. E essas marcas que estão ali, hoje ainda tem também dos bondes. E que tá os utensílios que usavam na época. Bem rústicos, né? Fotos e registros passados aqui também, ó, com os registros. E aqui mais alguns fatos históricos. Aqui é o famoso Teatro Amazonas. Já de cara já chama a atenção esse poste de que era aceso como o pessoal conhece como lampião, lampieiro, que era feito a gás, às vezes óleo, em alguns lugares usava até óleo de baleia, né? Não sei se aqui eles usavam, mas era bem comum na época. E ao conhecimento de algumas pessoas falam que Manaus foi uma das primeiras cidades que teve energia elétrica, né? Na indústria da borracha, enquanto o Rio de Janeiro ainda era feito com lampião ou lamparina. Aqui em Manaus já tinha energia elétrica, uma das primeiras cidades. E aqui é o famoso, vou mostrar para vocês em primeira mão alguns detalhes que muitas vezes não conseguiu mostrar. Então você vai nos acompanhando que aí eu vou registrando tudo para vocês. Coisas, todas essas partes de ferro, os detalhes, ó. Olha esse detalhe. A Júlia falava que esse aqui tudo vieram dos franceses. A parte lá de cima da cúpula, ele representa como fosse as escamas do peixe, também montada individual à mão, também vindo da França. Parte lateral dele, a arquitetura é imensa, é linda demais. Muito bonito, tá? A gente tá contornando ele para vocês poderem ver. E se vocês perceberem ali também, ó, ao lado do teatro, tem uma arquitetura muito linda também, ó, de casas tombadas, né, historicamente. O teto dele lá em cima, o teto dele é imenso, muito belo. Teatro do conhecido e famoso Teatro Amazonas. Vou mostrar para vocês aqui. Porque eu vou ver a questão da entrada aqui para registrar para vocês. Nós estamos esperando o momento de entrar, tem um horário, né, ali no teatro. Aqui depois eu vou mostrar para vocês, tem
Uma igreja que tem uma torre que era para vir outra e não veio. E a Júlia estava explicando que todo essa região aqui... Pode falar, Júlia. Toda essa região aqui é chamada de Largo de São Sebastião, por conta da igreja de São Sebastião. Centralizada nela está o majestoso Teatro Amazonas, que daqui a pouco a gente vai entrar para mostrar para vocês. O Alessandro vai ter muito para mostrar para vocês de teatro. E eu não sei se vocês sabem, mas o calçadão de Copacabana, ele tem esse mesmo padrão, preto e branco, é um desenho alvinegro, mas ele foi inspirado nesse padrão do Lago de São Sebastião. Por sua vez, o Lago de São Sebastião é inspirado em um pátio muito famoso em uma cidade de Portugal. Muitas pessoas atribuem esse padrão de cores ao encontro das águas, mas é uma informação passada com um grande efeito Mandela. Não é verdade. Não tem nada a ver com o encontro das águas. Apesar de ser muito bonito falar isso para vocês, para os turistas, mas não, isso é inspirativo de realmente o padrão de cores e o padrão de desenho dessa cidade de Portugal. Ali é o Mapa Mundi. Ele tem pontos de embarcações dos principais continentes antes da Oceania ser um continente independente. Então vai ter a Ásia, América, África e Europa. Vou mostrar para vocês aqui que espetáculo, que beleza, pessoal. As embarcações são feitas de ferros trazidas de Paru. Por isso Manaus é conhecida como a Paris dos trópicos. Olha que coisa fantástica, pessoal. Olha isso aqui. Olha a palavra Europa lá como tá, ó. Olha isso. Aqui, ó, África. Aqui, América. E cada um deles, tipo um anjo, né? São diferentes, cada um carrega algo diferente. Talvez seja... E aqui é que a igreja que vocês vão, a árvore está na frente, mas eu vou mostrar porque ali deveria ser duas torres, não é isso, Yuri? E não veio a outra torre. E não possui outra torre já desde a sua concepção. Ela não foi quebrada, nem derrubada, nem nada. Estilo Ele, gótico. originalmente só tem uma torre. Estilo gótico, não é isso? Sim, ele é estilo gótico. No caso, esse lado aqui deveria ter uma torre dessa aqui, ó. Arquitetura aqui fora, ali tá a representação dos barões da época. O teto de gesso, todos feitos manualmente, desenhados também. Os lustres originais da época. As colunas todas aqui originais, aqui representa também as folhas da floresta. E essa arquitetura desse teto aqui é incrível, incrível. Hoje eu vou ser o monitor cultural de vocês, vou lhes acompanhar durante essa visita ao Teatro Amazonas. E antes da gente iniciar, a gente tem que conversar um pouquinho sobre as regras da casa. Então, primeira regra, fotos e vídeos permitidos, mas sem uso do flash. Então, à vontade. Foto, vídeo à vontade, mas sem flash, essa é a única exceção. Celular de preferência no silencioso para não atrapalhar na explicação. Consumo de bebidas e comidas durante visitação não é permitido. A gente não pode ficar com o garfo de água na mão ou algo do tipo. Pode deixar ela guardada. Se tiver uma bolsa que ela caiba, pode deixar guardada. Se não tiver, deixa aqui com a gente no balcão, no final vocês recolhem. Quem quiser aproveitar para beber água agora, esse é o momento. E aquela regrinha básica de museu, não se dispersem do grupo, não toquem em objetos expostos, pinturas das paredes, esculturas, enfim. Alguma dúvida? Não? Então, com seus ingressos em mãos, de forma ordenada, eu vou pedir que vocês entreguem aqui pro Vinícius. Na verdade, só mostrem o QR Code para ele vai estar. Tá bom. A gente parou aqui pra gente, antes de subirmos as escadas, a gente conversar um pouquinho sobre a história do Teatro Amazonas. Então, vamos lá. O Teatro Amazonas é o principal patrimônio histórico da cidade de Manaus, ele é a nossa joia rara. É um prédio com 128 anos, vai fazer 129 agora, final do ano, porque ele foi inaugurado dia 31 de dezembro de 1896. Então esse número é muito presente aqui na casa, não sei se vocês já viram. Tem às vezes no teto, tem na fachada do prédio enorme, 1896. Então onde vocês verem esse número, vocês já sabem que foi o ano da inauguração.
E foi inaugurado no Ano Novo, né? 31 de dezembro. A gente sempre comemora o Ano Novo e o aniversário do teatro também. E a partir de hoje vocês vão lembrar disso também. Que Ano Novo é a comemoração do Teatro Amazonas. Também. E naquela época, 1890, a França estava passando por uma fase chamada Belle Époque. Já viram falar na Belle Époque? Foi um período onde a França era referência em tudo, gente. Era referência mundial. Todo mundo queria ser Paris, todo mundo queria copiar Paris. Então todas essas características parisienses, como cultura, costumes, artes, vestimenta, tudo isso dominava as grandes capitais. Aqui na cidade não foi diferente, a gente tinha até um apelido. A gente era conhecido como Paris dos Trópicos. Já sabiam disso? A gente teve esse apelido, por conta desse período. Imagina, copiar Paris não era algo tão baratinho, né? Esse período foi um período de muito dinheiro também para o Estado, por conta do ciclo da borracha. Então era aqui na região onde eram concentradas as seringueiras, que são árvores nativas, que é extraído látex, que é a matéria-prima da borracha. Já viram látex sendo extraído? Faz aquele corte na árvore, sai aquele líquido. Então, a gente se tornou o estado mais rico do Brasil. Antes era o Pará, por conta da borracha também. Depois foi a gente. Por isso que eles têm o Teatro da Paz lá também. Foi primeiro eles, depois esse teatro que foi inaugurado. E claro, a gente com muito dinheiro em mãos, a gente passou por uma modernização enorme. A gente teve muitos benefícios sendo trazidos para a cidade, como saneamento básico em geral, pavimentação das ruas, sistema de esgoto com galerias subterrâneas e o maior advento da época, a luz elétrica. Então esse prédio foi o principal beneficiário com a chegada da luz, porque ele foi o primeiro teatro ou a primeira casa de ópera no Brasil a ser inaugurada com luz elétrica. Então, todos esses lustres que nos iluminam, eles são originais. Eles estão aqui desde 1896, nunca foram trocados ou substituídos. O Teatro Amazonas nunca foi iluminado à luz de velas. E algumas pessoas até se perguntam qual foi a intenção de construção do teatro. Afinal de contas, por que construíram esse teatro aqui na cidade? Simples, gente. A intenção foi simples. Os Barões da Borracha eram... Quem eram essas pessoas? Era o europeu, na sua maioria. Então era alemão, italiano, francês, que vinham para cá para fazer negócios, já que era monopólio da borracha. Viviam aqui porque a locomoção era muito demorada, era por navio. Então, entre 3 a 5 meses para ir, 3 a 5 meses para voltar. Então, eles viviam aqui. E essas pessoas, com seu padrão de vida altíssimo, muito ricas, né? Eles queriam um lugar que fosse a altura deles para eles se reunirem, fazerem festas, fazerem reuniões. E assim foi feito. A intenção foi essa, simples. Os barões queriam um lugar que fosse a altura deles para eles se reunirem. Essa foi feita. O dinheiro que construiu tudo isso foi dinheiro do governo. Não foi dinheiro dos barões, não. Tiveram doações deles, sim, mas majoritariamente dinheiro do governo. Até hoje o Teatro Amazonas é do governo. Alguma dúvida, gente? Não? Vamos prosseguir então, vamos lá para cima. É até mais fresco para isso. Todos esses bustos que tem aqui, ó, Gonçalves Dias, e são os artistas Carlos Gomes, com exceção de um que está lá embaixo, mas todos eles são representações de artistas brasileiros que foram colocados os bustos deles aqui dentro do Teatro Amazonas. Eu vou fazer essa pergunta a eles sobre essa cerâmica aqui, ó. São originais e foram doados e presenteados também. Dá uma olhada. Ali, ó, são cadeiras originais que eram da plateia do teatro. E se você perceber, esse espelho ali, ó, é um espelho infinito. Tem um aqui e tem outro lá, que dá essa proporção de um espelho infinito. Olha lá, percebem? Não é aqui onde os reais ficam. Os tamanhos reais já são bem maiores do que esse. Esse é só um espaço que a gente reservou para vocês conseguirem visualizar tanto o Teatro da Marinha das Mulheres, lá no século XIX. Tem até a pinçadeira, tem alguns utensílios que elas utilizavam, como escovas, pecúnias com texturifadores, fitas. Tem aí também aquele abajur, ele representa a luz elétrica, que funciona até hoje em dia. A gente consegue ligar ele. Tem mais de 100 anos, ele é original daqui. Outro objeto que é original também é aquela louça azul ali no chão. O pessoal confunde muito com pinico, com vaso, aquela louça azul. Esse objeto se chama cuspideira ou escarrabeiro. Por que tem esse nome? É de cuspir e escarraver, gente. Porque era um hábito, era comum homens e mulheres mascarem tabaco e cuspirem na cuspideira. Eles fumavam mascavam. Até hoje tem gente que masca tabaco, sabia? Tabaco mascavo.
É geralmente o pessoal mais antigo, que deixa aqui na Gígia. Então era considerado chique, era considerado nobre. E no homem se prezasse, tinha que mascar tabaco. Quanto mais barulho você fizesse um cuspe, mais nobre você era considerado. Era o elogio da erva. Olha, fulano cospe bem, por exemplo. Aqui são as vestimentas. Não são vestimentas originais, mas era assim como a mulher, mas na hora dele se vestir, era o dress code da época. Imagina, você assim, hoje aqui andando, você no calor, né? Cheirando de ser cheio. E, gente, é aqui que eu encerro a nossa visita. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem vindo. Voltem sempre. Esse aqui é uma réplica do camarim que ele falou, que não era assim, mas aqui foi representado. E o que ele falou da cuspideira. E ali é onde o pessoal fazia as trocas, as perucas estão ali, ó. Onde elas lavavam ali as maquiagens. Que a luminária, ela já é elétrica e ainda funciona, é original, mais de 100 anos. É isso. Mais de 100 anos, elétrica e ainda funciona. Aqui tá algumas peças de roupa. A cuspideira que ele falou. Então são peças originais também, de dentro. Só são alocadas em outro lugar. Tudo original. E assim o Teatro Amazonas. E aqui estão as roupas, imagina andar com a roupa dessa. Um lugar desse também que é bem quente. Olha só, opa. Tem de roupa embaixo lá também, ó. Mas era a beleza da época, né? E o que era chique da época era isso. Aqui, ó. Aqui as galerias que o pessoal... Aqui a parte do banheiro. Hoje entramos com Marede, que são roupas telas que está fechado. Tá fechado isso. Né? Aqui é os camarotes, pessoal. Que... Olha que incrível. A gente entra depois. E aqui é uma miniatura, uma réplica, né, do teatro. A cúpula. Olha que incrível. Olha isso, que lindo. E aqui, ó, é onde você entra para ver os... que está em reforma. E aqui é por dentro do teatro. Aqui temos uma escultura belíssima. As cadeiras estão ali. Aqui é a parte do teatro, toda a galeria. Aqui de dentro. Tem umas pinturas lá, vou mostrar para vocês. Como aqui também. O pessoal tá fazendo a manutenção no lustre principal ali, ó. Olha com o detalhe ali também, ó. Símbolo, o brasão. Que coisa mais fantástica. Olha os detalhes dessas colunas. Indo para uma parte mais histórica, esse espelho age em função com essas cadeiras atrás de vocês. Elas têm nome também, são chamadas de cadeiras namoradeiras. O nome já diz muito por si só, né? Elas eram utilizadas para namorar. Lá no século XIX, como é que acontecia esse namoro? Olha, essa cadeira aqui era destinada para o homem, a cadeira no outro lado, na outra ponta, para a mulher. E aqui no meio a cadeira maior era para quem? Pro sai. Exatamente. Você passei. Pois é. Por que do espelho também, né? Nessa posição aqui, eu não consigo ver o meu reflexo. Mas eu consigo ver o reflexo da outra pessoa na outra ponta das cadeiras. E o mesmo para quem tá do outro lado. Quem quiser checar, pode checar. E então era isso que acontecia, gente. Eles davam uma piscadinha, faziam o gesto com a mão. Tudo pelos espelhos. E a família do meio, claro, vai ficar no meio dos dois e porque tem visão para os dois também.
Nessa posição eu ia ver duas pessoas das duas pontas. Eu ia ver quem ia piscar pra quem ia fazer gesto pra quem. As pontas eram os pés. Não sabia. Sim, nada bem, porque... eu te esperei. Não tem o pai que tem uma filha. Vai falar, olha, a gente vai comprar namoradeiros. E... Aí porque era considerado desrespeito, gente, você estar as mãos dadas com seu parceiro em público antes do casamento. Ou até mesmo cometendo o pecado de conversar muito próximo, mas ele botar visual um pro outro. Isso poderia acarretar no fio curto do casamento. A família, se ela pegasse, ia trocar o pretendente e escolher outro. Porque como eu disse pra vocês, os relacionamentos, os casamentos envolviam muito amor, né? Muito amor. Eram todos casamentos arranjados. Rico é casar com rico, não casar com pobre. Manter o nível da família. E, gente, agora nós vamos entrar no salão zombie, salão de bailes. Os barões também gostavam de festas, então aqui é o salão de festa. E a nossa sala mais original. Então, por favor, só pise em cima do tapete vermelho, não toque em paredes, pilares, enfim. Isso eu fiz pra... Não. Ele chegou em 74 pra gente também. O original, eles ficaram já em China com isso. Então a gente... Não. Que você pode entender, ó. Olha quem tá ali, ó. Gonçalves Dias. Olha lá, o Gonçalves Dias. Cada um tem as esculturas. Olha o teto aqui, ó. Olha o desenho que tem aqui, ó. Isso. Sim. Pinturas celestiais. Gente, nós estamos aqui dentro do salão nobre, salão de baile. Então era aqui que eles ofereciam as festas, barões, as bares níveis. E como eu disse, salão é original. Até o chão é original. Vocês perguntaram de mim se o chão dali era original? Não é. Esse aqui é. Imagina manter uma ladeira desde 1899 para que não possa entrar aqui pra gente. É muito difícil, né? Sempre difícil, pô, sem quebrar. Então, é o único que a gente ainda tem original até hoje. E eles são feitos com umas técnicas muito interessantes, machipraria. A gente está fazendo em cima de um quebra-cabeça de 12 mil peças de madeira. Porque todas as peças do piso, elas estão encaixadinhas, uma do lado da outra. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Sem cola, sem prega, sem pó. Essa é a característica da técnica da machetaria. Os pilares estão originais também. A base deles é mármore de Carrara, sapato branco belado da Itália. Já ouviram aquela expressão, postigo escarrado? Já? O palito original é estipido em Carrara. Sim. Esse é o pilar, o mármore de Carrara. Eles têm uma estrutura de perna interna. Tem isso marrom que a gente vê é gesso. Só parece mármore por conta da técnica de cintura que foi utilizada. A marmorização. Mas é gesso. Os lustres são feitos de piristada por mulher. Igual ao brilho, toda a letra peixe do espelho. Eles são todos originais. Tem 100 peças cada. Vieram de Veneza. Se a gente só melhor essa visão, a gente tem um lugar sem iluminação lá em cima. Esse lugar tem como? É chamado de mezanino. Como aqui era onde tinham as festas, não tem festa sem música, então era no mezanino onde os músicos ficaram. E não tem iluminação propositalmente. Porque a intenção era dar a impressão de música ambiente. Para os músicos não serem vistos. Para os barões terem a impressão de que a música vinha do além, era algo celestial. Mas na verdade tinham pessoas tocando lá em cima no escuro, no calor, enfim. E a gente persegue muitos detalhes em dourado, né? Em cima da gente. E tudo que é dourado em cima das nossas cabeças é ouro mesmo. É a única sala que a gente tem ouro de verdade. O ponto principal da sala é a pintura do teto, intitulada A Glorificação das Belas Artes na Amazônia. A gente percebe os querubins, as musas e a deusa principal, que é a deusa Vitória, segue lua, com os braços para cima. Essa é ela. Ela está glorificando as artes. Onde estão as artes na pintura? Na copa na verdade, nas musas. Tá melhorando então isso, olha. Tem uma musa bem aqui pintando o quadro, ela é a pintura. Tem uma musa bem aqui dançando com um pano vermelho, com os braços para cima, ela é a dança. Então elas são as artes, e no rosto da deusa foi utilizada uma técnica chamada perspectiva, que é a mesma técnica utilizada na misa lá do Louvre, que é uma ilusão de ótica, onde a gente expor, quem não fala mal, ele vai ter a intenção de que a deusa segue a gente com os olhos dela. E, inclusive, algumas pessoas dizem, você sabe que a gente tem muita história de assombração. Ou dizem que essa visura é assombrar, e não é uma técnica, que ela só olha porque ela é assombrada, hein? Mas vocês se decidam aí, que vocês querem acreditar.
E em volta da gente, pinturas retratando da flora e a fauna da Amazônia, como se a gente estivesse no meio da floresta amazônica aqui. Porque foi tudo muito bem pensado, gente. Começa do teto, a gente vê o paraíso, o céu e a copa das árvores. A gente desce a nossa visão, a gente vê os troncos das árvores, que são representados aqui nos pilares, por isso que eles são marrons. O chão são as folhas que caem das árvores, por isso tem esse padrão da colha seca. E nas paredes, a floresta, como se a gente estivesse na floresta amazônica. Tem a onça pintada, a cação da paca bem aqui. Tem tucanos daquele lado. E esquilos desse aqui. Aí você sabe que tem esquilo da Amazônia, gente? Eles ficam muito lá na área do Musa, da UFAM. Eu vejo muito lá, eles são bem fofinhos, desse tamanho, na UFAM. Essa pintura é uma exceção, ela não representa a flora e a fauna da Amazônia. É uma ópera, a ópera Guarani, de Antônio Carlos Gomes, o pai da ópera brasileira. Então, essa na final da ópera, como Peri, o indígena, salva Ceci, a sua amada europeia do incêndio. Tá até carregando ela. E algumas pessoas chamam até de Romeu e Julieta brasileiro, por ser um romance proibido. Peri é um indígena, Ceci é filha de um barão da borracha. Então, algumas pessoas falam que é a versão brasileira de Romeu e Julieta. Gente, agora, se não tiver mais dúvidas, a gente pode ir na varanda, pegar um arzinho e tirar uma. E aqui a varanda. Tem uma ventilação incrível. Dá pra ver todo. Olha que incrível. A igreja ali, estilo gótico. E ali aquela. Nossa, aí. Olha. Para o está já. Pronto. Chamado de cuidado. Não ficou fechado. E as coisas foram levadas para safiá-las. Então, a maioria dessas coisas foram os espelhos. A gente só tem 3 agora, os cristais. Que é esse e os 2 do café. Vocês já viram o café que lá? Tem 2 espelhos fininhos assim na lateral. São de cristal. Nossa. Pode. Quando foi? Foi entre a década de 30 e 50. Então, 20 anos aí. Anos fechados. Na verdade, eram listrão antes das casas de ópera serem rosa. É por isso que também é rosa, rosa imperial. Teve muita polêmica sobre a da porque eu não sei se vocês sabem, o Teatro já foi azul. Se já viram foto dele, é o pé azul. Porque a gente simplesmente sabia quando ele ia pra. Então, alguns historiadores diziam que era azul, que era bom, vai começar meio, né? Por bolso. A capilha da igreja, já assim. E aí só subiu a tradicional, e não se soube. É uma até entender prospects, as chamadas de do anunciar. É, da parte pop. Aí agora já tem documento oficial do serviço, que não tinha hype, esse canal é amigos. Aí o computador usou eu isso. As originais tem a construção ali. Que os originais daqui. Vocês podem ficar livres para dar uma livre. Qual negócio vocês podem inventar? Só para situar vocês, que objetos, pessoas, acontecimentos tão importantes para a existência da Sagrada de Obras. A gente tem Eduardo Ribeiro, governador do estado do Amazonas na época. E é muito famoso atrás. Tem avenidas com o nome dele, pontos com o nome dele, hospital com o nome dele. Tem um pouquinho da história dele aqui. Imagens da cúpula, dentro da cúpula, da estrutura de ferro dela, tem uma historinha dela também, os objetos que compõem ela, vidros coloridos, telhas do telhado e as escamas, que são as telhas da cúpula, 3 principais decoradores do Teatro Amazonas, cadeiras originais lá no fundo da sala e uma linha do tempo, desde a primeira idealização de construção até 2021, foi quando essa sala foi aberta, maquetes no meio, podem ficar à vontade para dar uma olhadinha na sala. Já já a gente prossegue. E qualquer dúvida podem perguntar. Aqui os vitrais, ó, peças e vidros originais da cúpula do Teatro Amazonas. Aqui são as telhas, escamas. Ali para vocês entenderem como é. Esses tipos de telhas aqui, ó. Escamas verificadas em formato de escamas, tá vendo? É justamente essas aqui, ó. E essas telhas aqui, essas que ficam ali. Essas aqui, essas que ficam nessa parte aqui.
Essa parte aqui toda colorida tá aqui, ó. Essa azul é essa aqui. Essa amarelo é essa aqui. Essa verde é essa aqui. E as demais cores também ali, ó. Pra vocês entenderem. Mas, super. Pensagem, chega puxar pelo pé ali, aqueles pitões ali. Ona? Opa, eletro. Olha que aqui na pressa, as caras. Só, e só chegar mais. Se ajeita. Sim. Já viram órgãos? Aquelas igrejas, tem seu órgão dele? É bem raro até. Ele não funciona mais hoje em dia não, porque foi uma doação do governo dos Estados Unidos pra gente e não funciona mais porque é muito difícil encontrar uma pessoa que consiga consertar aí ou até mesmo tocar, como a gente já conversou. Tinha que conseguir tocar com as duas mãos, os dois pés, então por isso que ele não funciona mais hoje em dia, porque é difícil encontrar uma pessoa que consiga tocar e consertar. Só batendo um babinho aqui até todo mundo chegar. Interessante também sobre as pinturas que a gente tem aqui. As pessoas acham que foi feita diretamente na parede ou no teto, mas na verdade não foi. Aqui é uma técnica francesa chamada marouflage. Eles faziam na tapeçaria e fixavam nas paredes, no teto. No caso de uma pintura tão grande como essa aqui, são várias telas, uma costuradas nas outras. Mas tem sim lugares que é feito diretamente na parede, no teto, como é o caso do Vaticano, foi feito por Michelangelo. Inclusive tem até algumas teorias, alguns documentos que dizem que ele fazia deitado no andaime. Ele colocava o andaime, deitava no andaime e fazia assim. Quem imagina fazer assim? Morrer de dor no coisa. Mas enfim. Aqui não é, tapeçaria. Mário queria saber disso. Lembra que eu falei pra vocês que o bondinho passava aqui, ó, que ele rodeava aqui e tá aqui, ó, a parte do bondinho, ó. E agora a gente tá indo na igreja que só tem uma torre, que tem arquitetura gótica. E vou mostrar pra vocês aqui, ali tá o Teatro Amazonas. Ali tá o que já foi mostrado pra vocês e ela tá aqui, ó. A esquerda lá devia, do lado esquerda do vídeo, de frente pra ela, deveria ter uma torre, né? Que não teve.